Olá pessoal que assiste a classe de adultos 1. Um bom dia para vocês que estão assistindo a aula agora. A aula que vocês vão assistir será ministrada pela doutora Cleusa, nossa irmã Cleusa, falando sobre o livro dos Salmos. Eu estou aqui para falar que essa aula deveria ser dada pelo nosso irmão Itamar, grande professor da escola dominical, nosso irmão querido, que o Senhor chamou para a sua glória. Queremos, com essa palavra pastoral, externar a nossa gratidão a Deus pela vida desse excelente professor de escola dominical, que foi chamado para a glória do Senhor. Eu espero que vocês possam curtir a aula com esta grande mestra, que é a Cleusa, nossa irmã, mas também agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Itamar. Vamos orar? Pai, obrigado por esta manhã, pela escola dominical. A aula que será ministrada agora pela professora Cleusa, que haja sabedoria, que haja entendimento tanto da professora quanto do aluno, para que essa aula ministrada, Pai, seja uma grande bênção para a vida de todos que ouvem e aprendem na escola dominical. Obrigado pela vida do professor que passou por aqui, mas passou e deixou muita saudade, passou e deixou marcas no nosso coração. Obrigado pela vida do Itamar, nosso irmão, querido irmão. Pedimos que o Senhor possa abençoá-lo, a sua família, e que, abençoando a família, certamente, Pai, o Itamar estará feliz lá no céu, reconhecendo a Deus lá no céu aquilo que o Senhor fez para ele e por ele aqui na terra. Obrigado pela vida preciosa deste irmão, que ele possa realmente estar como nós cremos, gozando na plena fruição dos cristãos, que é a presença gloriosa de Jesus, a quem ele serviu e a quem ele tanto amou e ama. Pai, obrigado, Senhor, pela sua esposa Eliane. Acalma o seu coração, dê paz à sua vida, abençoa, assim também como os seus filhos, a sua casa, os parentes, que haja graça sobre graça, para que tu, Senhor, haja glória sobre glória. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor da igreja, nós oramos. Amém. Boa aula, gente. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, começamos hoje com Salmo 51, versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Abre, ó Deus, o nosso entendimento para nosso crescimento na tua palavra, para aumentar a nossa obediência à tua lei e andarmos em comunhão contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estudando a lição número 11. A lição número 11 trata dos livros poéticos, especialmente do livro de Salmos. Vamos localizar o livro de Salmos. Temos o Pentateuco, depois os livros históricos, conforme estudamos na lição 10, que vão de Josué a Esther, e aí começa o grupo dos livros poéticos. Estes livros têm uma característica muito importante. Podem ter leitura avulsa. Eles não dependem de um enredo único. Não é como o caso dos históricos, que tem um conteúdo. Aqui eles têm lições que podem ser captadas, avulsas. Muito interessante isso. Hoje vamos destacar o livro de Salmos. O que será que temos para aprender no livro dos Salmos? Então, ele é um dos poéticos. Os poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Ele está com um nome muito interessante no nosso título da lição. Se você pegar a revista, vai ler Anatomia da Alma. A poesia e o Cristo que estão nos Salmos. Como assim anatomia da alma? Achei muito interessante transcrever
as palavras de um grande reformador, que é João Calvino. Ele disse o seguinte: tenho por costume denominar este livro de anatomia de todas as partes da alma, porque não há sequer uma emoção da qual alguém porventura tenha participado que não esteja aí representada como num espelho. Interessante ele ver o Salmo assim. Os Salmos ele vê com tristezas, alegrias, preocupações, ansiedades, dúvidas, medo, perplexidade, angústia, deleite, enfim, todas as emoções humanas podem ser encontradas nas orações e nos cânticos dos Salmos. Essas palavras são de João Calvino. Também peguei palavras de Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona. Não há nada no coração que lhe fique oculto. Então, assim ele vê o livro dos Salmos. São de uma riqueza muito grande em termos de expressar a alma humana. Os Salmos são verdadeiras orações que eram cantadas pelo povo judeu, onde expressava os mais íntimos sentimentos contidos em sua alma. E para nós, o que fazem? Nos ensinam a orar melhor, a louvar melhor, conhecendo mais os autores e o conteúdo dos Salmos. Na verdade, os Salmos sempre fizeram parte da vida da igreja. Em Efésios 5, vemos: e não vos embriagueis com vinho, disse Paulo aos Efésios, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, aí, falando entre vós, em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios 5, 18 e 19. Quantos são os salmos? Quem são os autores? Nós temos 150 salmos no Saltério. Autores, todos são Davi? Não, 73 são de Davi, quase a metade. 12 de Asaf, 10 de Coré, um salmo de Moisés, é o 90, 2 de Salomão, um de Etã, um de Emã. Eu vou falar um pouco de um salmo de Emã, ele tem uma característica interessante. E 50 são anônimos. Total, 150 salmos. Quais são as características dessa linguagem, essa poesia hebraica? Nosso roteiro de estudo destaca o paralelismo, o quiasmo e o acróstico. O que é paralelismo? Usando sinônimo. Sinônimo é você diz uma coisa com uma palavra e depois diz com outra que também tem o mesmo significado. Tem paralelismo antitético. Você fala uma palavra e depois o contrário dela. Antitético. Então vamos analisar e vamos exemplificar para conhecer um pouquinho da poesia hebraica. O que seria o paralelismo sinonímico? No Salmo 114 está assim: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, de um povo bárbaro, Israel é a casa de Jacó. Então isso é sinônimo. O mar viu isto e fugiu. O Jordão tornou atrás, quer dizer, recuaram. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Então são expressões de júbilo, ambas. Então, sinônimos. Paralelismo sinonímico também vemos no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, isso é um paralelismo sinonímico que nós encontramos na poesia hebraica dos Salmos. Encontramos um outro paralelismo que é o antitético, que eu disse que fala de contrários. Por exemplo, Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela de manhã. O contrário, choro e alegria. Então, é o contraste ressaltado aqui. Nós temos no Salmo 1, pois o Senhor conhece o caminho dos justos,
Mas o caminho dos ímpios, é o contrário de justos são os ímpios, perecerá. Também paralelismo antitético, quer dizer, contrário, no Salmo 37, versículo 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor, então malfeitores de um lado e os que esperam no Senhor do outro lado, possuirão a terra. Então isso é antítese ou contrário. E agora vamos ver quiasmo e depois acróstico. O que quer dizer quiasmo? É uma troca de posição entre as frases literárias que lembram um X. Pegamos o Salmo 32. Versículos 1 e 2 falam de sabedoria. 3, 4 e 5 de ações de graças. 6 e 8 de ação de graças. E o 9 e 10 de sabedoria. Então, 1 e 2, sabedoria, 9 e 10. O 3 e 5 com 6 e 8. Então, forma uma figura. É mais difícil para a gente ver, mas que nós estamos enriquecendo nosso conhecimento sobre a poesia hebraica. Então, fica aí o que é o quiasmo ou quiasma. O que é acróstico? O acróstico a gente já viu, por exemplo, Dia das Mães, as crianças vão lá e fazem uma poesia com a palavra mãe, M-A-E. Então, usando essas letras. Se nós fizéssemos um acróstico com Brasil, ou com a palavra Bíblia, ótimo, olha, por exemplo, aqui, ó, Bíblia, olha lá, B, bom alimento para a alma, I, instrui o coração, inquieto e perdido, B, bússola que conduz à perfeita vontade de Deus, livro sagrado é apreciado por conter a verdade, o outro I de Bibli, indica o único caminho, Jesus Cristo, e a autor que inspirou os homens a escrevê-lo, Espírito Santo. Então, isto aqui é chamado acróstico. Não só na poesia hebraica, no português também usamos essa palavra acróstico. E como nós estamos estudando Salmos, o Salmo 119 inteiro é o maior salmo da Bíblia. Ele tem 176 versículos, mas ele foi escrito em acróstico. De que forma? Então, vamos tentar explicar como fizeram. Muito bem, nós não entendemos nada de hebraico, então aqui tem um pouco de hebraico para nós. Lembrar que o hebraico é lido aqui, ó, da direita para a esquerda. Mas nós assinalamos em vermelho, repare, quantos retângulos vermelhos tem aqui? 3, 6, 8. 8 frases começam com a letra que corresponderia ao A. Depois em azul, 8 com a letra B, 8 com a letra C, e assim 22 vezes são feitas as estrofes, começando com cada letra do alfabeto hebraico. Muito interessante. E quais são as letras? Estão repetindo. O hebraico a gente lê daqui para lá, certo? Não é como o português, você começa aqui à esquerda e vem para a direita, não, é o contrário. As letras são Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet. Então, são 8 linhas, começando com Aleph, 8 linhas com Bet, e assim todas as letras do alfabeto, que dão o total do Salmo 119. Escrito, então, na forma de acróstico. Todas as letras A, as letras B, as letras C, então é o alfabeto. No livro de Salmos, também chamado como Saltério, nós encontramos salmos de gratidão, salmos de lamento, salmos reais, realçando as figuras reais, Cristo Rei, de sabedoria, salmos mistos. O salmo de número, eu vou comentar alguns que possam ficar retidos na nossa memória e enriquecer-nos. O Salmo 88 foi escrito por Emã, ele já escreveu esse. É um salmo de lamentação.
Mas ele põe tanta amargura, tanta tristeza, ele fala para Deus, adianta, depois que eu estiver morto, não adianta, não vou poder mais louvar o Senhor. E ele reclama o salmo inteirinho. É um exemplo de salmo de lamentação. Agora, ele é um salmista. Os separados na igreja de Deus, que são os chamados santos, santo é separado. Eles sofrem. Esse Emã é um exemplo. Nós vamos ver Davi reclamando em muitos salmos. Então, ele expõe o que a alma sente, é o que nós estávamos falando, e o que o Calvino falou e o Agostinho falou. Então, Spurgeon, que é chamado príncipe dos pregadores, ele tem livros formidáveis, vale a pena a leitura. Ele tinha crises de melancolia, de crises de angústia. Às vezes, na igreja onde ele pregava, diáconos acompanhavam até o púlpito, que é o local da pregação, e ele ficava com uma sensação de abandono de Deus e tentava sair daquela situação e não conseguia alívio. Então, Spurgeon sofria. Elias, num daqueles desafios que ele fez com o rei Acabe, que nós já estudamos em outras lições, ele quis morrer numa certa época. Davi, nós vamos ler o Salmo 32 e o Salmo 51. Salmo 51 nós lemos agora na abertura como nossa oração. Compadece-te de mim, ó Deus, lava-me da minha iniquidade, o versículo 2, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. No versículo 8, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Ele se sente um nada. Tem também no Salmo 32, que nós vamos estudar depois, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Então, Davi, como ele se sentiu mal, principalmente depois do seu grande pecado, apontado pelo profeta, que ele fez com que Urias fosse para a frente de batalha e morresse lá, para que a mulher que ele queria ficasse sozinha, para ele ficar com ela. E está errado. Então, o pecado dele doeu e ele expõe muito bem isso. Servos sofrem, Moisés, no Salmo 90, tudo é canseira e enfado. Homens abençoados que tiveram muitas coisas lindas na vida, mas o sofrimento vem. Então, no Salmo 30, nós lemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas, às vezes, essa alegria não vem. Ela pode ser a realidade na vida de muitos crentes, que, infelizmente, têm passado por períodos de sofrimento. Então, eu falei que comentaria o Salmo 88, então, o coração de um aflito, assim, consumindo a sua esperança. Então, Salmo de Emã, ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chega à tua presença a minha oração, e inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida jace à beira da morte. Então, é válido um salmista só reclamar? Tem salmos de vários tipos. Então, nós podemos nos identificar com eles e ver como, usando os salmos, nós podemos buscar o caminho da felicidade. Porque todos, confessando a angústia e o pecado, se livraram disso e encontraram a paz. Mostrar, o propósito do livro dos Salmos seria um próximo item. Mostrar o quê? Aquilo que é agradável a Deus e também aquilo que provoca a ira de Deus. Então, estudar Salmos nos revelam sobre Deus. Então, no Salmo 1, vamos ver alguma coisa do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, esse homem é bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz. Quantos de nós procura ser feliz? Então, olha lá, não ande no conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores e nem se assente na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. E no versículo 4 diz assim: os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Então o propósito do Salmo é mostrar aquilo que agrada a Deus e vai nos fazer bem, e aquilo que desagrada a Deus. Então, como que eu vou ser feliz? Eu vou cultivar uma vida santa, de obediência a Deus, e aí vem a paz, a felicidade. Então, mostrar, esse é um dos propósitos dos Salmos, como se alcança a verdadeira felicidade, ou como ser bem-aventurado, como acabamos de ler no Salmo 1. Veja no 32, no Salmo de número 32, onde realmente Davi derrama a sua alma. O que ele diz? Versículo 1 em diante, do Salmo 32. Bem-aventurado então feliz, aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Eu preciso confessar o meu pecado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Olha a descrição de um homem que está em pecado, sem comunhão com Deus, a dor da separação de Deus. Aí no versículo 5 ele fala: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Sendo assim, o que ele vai sentir? Ele vai sentir alegria do perdão. Então, felicidade, bem-aventurança é ter os pecados perdoados. Quem desfruta a felicidade? Quem está ciente da sua real necessidade de perdão e confessa o seu pecado a Deus. Você já conversou com uma pessoa que você fala assim: você precisa de salvação? Você acha que você vai ser salvo? Eu não mato, eu não roubo, eu procuro fazer o bem, eu acho que eu vou. Então, são pessoas que não estão cientes da sua necessidade de perdão. Eles se acham bons o bastante. Nós não somos nada. Diante de Deus, nós somos trapos de imundícia. Tudo que nós fazemos não é de acordo com a vontade de Deus. E Ele nos ensina, é tão fácil e é tão rica a sua paz. No Salmo 51, que eu disse que nós comentaríamos, eu transcrevi alguns versículos aqui para nós fazermos a leitura juntos. Davi: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Mesmo a pessoa que arruma desculpa para o próprio pecado, ela tem consciência de que ele está ali. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal. Todos temos noção daquilo que é mal e que desagrada a Deus. Perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. E ele pede no versículo 7, purifica-me com hisopo, ficarei limpo, lava-me, ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Ele sentiu o peso do pecado. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. E no versículo 10, tão bonito: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Um homem cheio de pecado, buscando a Deus com esta sinceridade, como nós lemos Davi fazendo. Os Salmos falam sobre Jesus. Nos Salmos nós encontramos sobre Cristo. Vamos ver. Salmo de número 22.
sofrimento e vitória do Messias. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais, quer dizer, José, Moisés, nossos pais confiaram em ti e os livraste. A ti clamaram e livraram. Confiaram em ti, não foram confundidos. E aí ele vai descrevendo todo o sacrifício do Messias, no Salmo 22, inclusive lá na frente, versículo 18, repartem entre si as minhas vestes, sobre as minhas túnicas lançam sortes. E aí nós temos a descrição da dor e do sofrimento que Jesus sofreu pela separação do Pai. E por que ele se separou de Deus? Deus meu, por que me desamparar? Porque ele assumiu sobre si os pecados do mundo. E Deus, o Pai, é santo e não pode haver comunhão. E aí ele pagou e restaurou a comunhão com o Pai. Nada mais angustiante do que sentir-se abandonado pelo Pai. Ninguém consola mais do que Deus. Jesus é o príncipe da paz. Senão nós vamos nos sentir que nem aquele reclamão que ficou falando o tempo todo, que eu comentei do Salmo 88. Jesus, por que me desamparaste? Ele disse, né? Encarnou, fez-se servo, foi perseguido, humilhado, incompreendido, caluniado, preso, torturado e teve morte de cruz. O sofrimento de Cristo foi muito mais profundo que o de todos. Por quê? Nada se compara ao sofrimento dele. Ele teve o abandono do Pai, porque ele já tinha comunhão com ele, sorveu até o último gole da sua ira, a amargura, o inferno, o desprezo por nós. Isso é verdadeiramente o amor de Deus. Se nós olharmos o Salmo 119, vocês viram que eu estou mencionando alguns números? Leiam todos estes salmos. Precisamos dessas leituras, precisamos de alimento. No versículo 165 dos 176 que esse salmo tem, está escrito: grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Então, vejam, por meio dos salmos, podemos nos conectar com os autores que expressam tantos sentimentos, receber instrução de como falar, como nos dirigir, sermos alimentados pela palavra e ainda usar como letras de música e louvar o Senhor. Então, nós aprendemos muita coisa importante no livro de Salmos. Então, vamos estudar mais aprofundadamente alguns desses salmos, sugerimos vários números, e vamos deixar aqui neste final de aula essa tabela. Quando nós recebemos as Bíblias dos Gideões, aquele Novo Testamento que é distribuído, nós encontramos na primeira página um guia. E se você procurar ali, você encontra vários desses números que eu coloquei aqui também. Então ficaria assim: qual salmo que eu leio, quando que eu leio qual salmo? Então fica aqui uma sugestão: quando eu estiver angustiado, o 51, ansioso, 56, Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, Salmo 100, quando eu estiver agradecido. 119, aquele salmo bem grande, buscando paz, felicidade, comunhão com Deus. Quando eu estiver cansado, 90. 42, quando eu estiver contrito, quer dizer, o coração apertado. Deprimido, lê o 34. Desencorajado, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando eu estiver enfermo ou estando com algum enfermo, Salmo 38. 32, buscando orientação. Quando eu sinto que faltam amigos, o 41.
quando eu preciso da proteção de Deus mais do que nunca, 91. Restaurar a alma, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, diz o Salmo 19, maravilhoso. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Indicamos a leitura do Salmo 19 para restaurar a alma, o 139 quando se sentir solitário, o Salmo 1, tentado, aquele bem-aventurado, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 6, quando se sentir vencido. Todos eles são ricos, precisamos estudá-los e viver em comunhão com Deus. Não negligenciemos a leitura e o estudo da sua santa e bendita palavra. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana na qual possamos ser firmes, frutíferos, passando o que aprendemos para outras pessoas e com isso cheios de paz e felizes. Amém?